Estamos preparados? A nossa aventura, ela é longa, ela é profunda, ao mesmo tempo, ela nos eleva. O nosso plano é este. Hoje, vamos considerar que estaremos numa grande aventura. A aventura se iniciou ontem, mas hoje ela ganha uma altitude maior, uma largura inalcançável para os que ainda percebem o limite, até chegar à dimensão do inalcançável e uma profundidade inigualável. É uma questão de nos lançarmos a ela. O convite está posto. Estamos dispostos à aventura? Vamos. Pois bem, então vamos começar. O nosso bate-papo hoje, nós teremos 30 minutos aproximadamente. 45. Tem 45 ainda? Que maravilha! Temos 45 minutos para compartilharmos acerca das nossas experiências, acerca daquilo qual nós já estamos construindo há alguns anos, aproximadamente 28 anos na nossa história de vida. Até porque alguns podem questionar, 28 anos? Você nasceu pensando nisto? Sim. Mas de forma sistemática, a ponto de poder ser lembrado na memória, a partir dos 14 anos, é a data que representa para mim um marco dessa busca sistemática da consciência. Ainda que, seguramente, ela, como inerente a todo ser, já faz cócegas em nós, desde sempre, muito antes de nascer. Mas racionalmente que eu me lembro dos 14, tá? Então, aproximadamente desde então, eu comecei a elaborar a partir de mim mesma quanto a questões quais começaram a me levar a uma dimensão de busca de algo além do que até então eu me sentia contentada, contente. Para mim, até então, era suficiente a minha vida, o meu viver, as minhas escolhas. Até então eu estava satisfeita, digamos assim. Mas aí a consciência começou a falar mais alto e começou a me oportunizar o indagar, que é próprio dela. Então a consciência, ela suscita em nós este movimento de indagação. É como se fosse o primeiro chamado dela. Pelo menos assim para mim ficou claro. E todos aqueles que puderem perceber, seguramente irão identificar essas questões, esse bater de portas dela, ela batendo em nós, nos despertando. Ela, a consciência. Como eu disse, a consciência começa a mexer conosco através de perguntas. Eis que podemos identificar que atingimos ela, a consciência, quando nós começamos a indagar. Ela, então, a indagação, podemos entender como a primeira demonstração da existência dela em nós, conscientemente. Até chegar ao ponto de que, quanto mais eu vou construindo ela significativamente, mas eu não preciso mais indagar. A indagação já é dispensável, mas não por uma escolha, e sim por uma compreensão. Então a consciência nos remete a isto. E na época, aos 14 anos, a minha pergunta era muito clara. Alguns já sabem, mas eu acho que é válido relembrar. E para os que não sabem, saber. Aos 14 anos, a minha busca era firme. Eu tinha um propósito muito claro, uma determinação infreável acerca do reconhecimento, que era a minha busca, do que poderia acontecer após a morte. Essa era a minha indagação. E eu perguntava à minha mãe, depois que a gente morrer, quando a gente está aí no caixão, depois disto, o que vai acontecer?
Esta era a minha pergunta. Na verdade, eu comecei essa pergunta aos 12 anos de idade. Aos 14, eu comecei a buscar a resposta sistematicamente. Por isso que o marco é 28 anos, tá? Então, eu queria saber o que acontecia depois que eu fosse morrer. Porque eu dizia para minha mãe na época, de que se a morte representasse o fim de tudo, eu dizia, mãe, se acabar tudo aqui agora, depois que eu morrer, eu então já vou morrer. Eu dizia que eu já queria morrer. Até que a consciência foi me trazendo novas perguntas. Perguntas estas que me fizeram buscar respostas à medida que eu fui me perguntando e aprofundando essas perguntas. Eu comecei a ver que não fazia tanto sentido, seria pouco inteligente supor isto, que tudo acabaria após a morte no caixão, a dita morte, seja por cremação, seja pela desagregação natural, através do contato com a natureza, diretamente, através da terra, da madeira e a reagregação com a natureza. Quando eu comecei a perceber que isso era pouco, acreditar que tudo acabava ali, era como se a consciência já estivesse para mim se revelando, a ponto de me dar algumas primeiras respostas. Porque quando para mim ficou claro que tudo não acabava ali, já era ela, como que pulsando dentro de mim, para me mostrar novas possibilidades. E foi assim que ela se mostrou, pelo menos para mim. É uma questão de nós estarmos nos oportunizando, inteligir mesmo, porque ela, a consciência, quando bate nossa porta, através das perguntas, das indagações, no íntimo, ela exige de nós inteligência. Porque a inteligência, até que se prove o contrário, é a capacidade que todos nós temos de reconhecer a verdade de cada coisa. E quando o ser humano reconhece a verdade, já é certo. Jesus já dissera isso. Quando o ser humano reconhece a verdade, ele automaticamente se liberta. Então é uma questão de inteligência. A consciência vem, bate na nossa porta, nos faz buscar, ou melhor, lançar perguntas. E a busca dessas respostas é impulsionada pela inteligência. Então eu preciso da inteligência, eis o valor da inteligência. Não basta a conscienciologia, eu preciso ter inteligenciologia. Eu preciso desse estudo acadêmico na universidade, entende? Porque sem inteligência, sem inteligenciologia, eu não dou um princípio específico para auxiliar que o ser humano aprofunde o seu pensamento a ponto de saber pensar por si só e não fique um mero instrumento, quer seja da mídia, da moda ou do que a sociedade está indicando. É uma questão de inteligência. Não é à toa que nós fizemos a proposição disto. Mas eu sei que eu preciso usar da inteligência para reconhecer a verdade de todas as coisas, inclusive ter um método específico para encontrar a resposta dessas perguntas, que naturalmente vem, mas o meio específico está feito a uma outra dimensão que é do lúdico. O lúdico é um meio específico para fazer com que aquilo que eu estou inteligindo seja a própria expressão da consciência no dia a dia. E o que é o lúdico? O lúdico está feito ao movimento da vida se manifestando em nós de forma plena, se assim estiver conectado com esse movimento da vida. Então o desafio é estarmos no dia a dia atentos ao movimento da vida em nós se manifestando, a ponto de eu poder viver de forma plena, porque ludicidade está feita a plenitude do ser no movimento da vida se fazendo a cada segundo da nossa existência.
E aí eu vou fazendo neste movimento da vida, a minha inteligência vai se processando a ponto de tornar-se cada vez mais consciência. E aquilo que antes eu aprofundava o pensar para alcançar, passa a ser o próprio alcance, a ponto de que eu não precise mais ficar a pensar. Eu já passo a ser o próprio ser que já tem dentro tudo. Pois bem, obviamente, nós vamos estar na nossa busca elaborando, e começamos por ela, pela inteligência. Só que eu tenho possibilidades, como tudo na vida, o yin e o yang, o positivo e o negativo, não é? Os altos e baixos, tal como a vida se manifesta em nós. Se eu estiver materializado, e aqui está posto, eu vou estar indagando numa dimensão, uma das possibilidades. Qual é a dimensão? É a dimensão ainda daquilo que eu posso pegar, ver, a dimensão mais aparente, a dimensão mais superficial, digamos assim. E vou estar envolvido com essas perguntas, porque são elas que saltam aos meus olhos no primeiro momento, se eu estiver nessa dimensão. Eu quero dizer assim, olha gente, a consciência vai estar sempre batendo na nossa porta, desde sempre. Desde quando nós escolhemos os nossos pais para serem os nossos pais, já é uma demonstração dela batendo na nossa porta e pedindo para a gente vir aqui, cumprir a nossa missão, sabe? Mas a manifestação dela em nós no dia a dia se apresenta de diversas maneiras, no mínimo duas. Essas mais são as polarizadas, numa dimensão mais materializada ou numa dimensão mais espiritualizada. Por quê? Porque ela se manifesta em nós em diversos níveis, e cada um tem um grau próprio de consciência. Em função de quê? Em função do seu processo de empreendimento quanto a tal, que não é só dessa existência, até porque os genes, pela ciência, hoje nós já estamos identificando nos genes carga que caracteriza a reencarnação. Olha que interessante. Ou seja, já tem marcas genéticas no nosso organismo com indício de reencarnação, não só de hereditariedade. A hereditariedade mais aprofundada, para mostrar que o que nós somos hoje é fruto de toda uma trajetória, uma jornada. E Jung já dizia que o nosso desafio é fazer com que, inclusive, os nossos conteúdos inconscientes venham à tona venham à consciência, através da consciência. Pois bem, significa que cada um de nós tem um grau próprio de consciência. Até aí, ok? E em função do meu grau de consciência, eu terei perguntas correspondentes. Então, ainda carecendo de consciência mais elevada, minhas perguntas serão nesse patamar. Consciência mediana, minhas perguntas serão nesse patamar. Perguntas mais aprofundadas, minha consciência estará nesse patamar. E as respostas vêm correspondentes. É interessante isso, não é não? É muito interessante isso. Então, se materializado é assim. E nessa medida ainda materializada, obviamente, os nossos pensamentos, as nossas ações vão sendo demonstradas nesta dimensão mais superficial. Mas, na medida que eu vou aprofundando pela minha própria inteligência, eu vou percebendo que essa dimensão materializada ainda é muito pequena. Ainda deixa a desejar, é pouco para a compreensão do todo, qual eu tenho a oportunidade de conectar-me. E a proporção, e isso é interessante, que só a proporção que eu vou enxergando enquanto algumas das minhas perguntas ainda são pequenas, ou mesmo as minhas atitudes e ou pensamento diante da vida ainda são pequenos ou apoucados, é que eu vou tendo chance de dar um salto. E aí eu começo a ver o quanto, inclusive, eu sou grande, mas não antes de deparar-me com a pequenez que ainda reside em mim. E isso é questão de percepção. Então pela inteligência, que eu vou aprofundando nos meus pensamentos, eu vou tendo um discernimento até chegar a poder praticar, que é o convite da consciência. E de fato, não tem outro caminho. O caminho é esse. Sabemos que existe absolutividade, ok, mas eu preciso reconhecer a relatividade para me integrar na totalidade com a absolutividade.
Porque tem seres que ficam só a almejar a absolutividade, mas não reconhecem a relatividade que lhe é peculiar. Enquanto eu não acessar aquilo que sou, eu não alcançarei aquilo tudo que me constitui. É uma questão de percepção. Quando nós começamos, portanto, a dialogar, e esse é um caminho, acerca das trevas, é que nós vamos começar a perceber que por trás delas, das trevas, tem a luz. Mas eu não posso me furtar a dialogar acerca das trevas, porque as trevas fazem parte da nossa existência. Então não tem como negar, sabe, as experiências. Observe-se não, quando nos relacionamos com todo e qualquer ser, cada um se mostra com o que é e tem, não? E nós somos e temos um pouquinho de tudo, gente. Não é não? A gente tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de ciúme, um pouquinho de quê que a gente tem? Egoísmo, um pouquinho de quê? Inveja. A gente tem um pouquinho de quê ainda? Raiva. A gente tem um pouquinho de quê ainda? Orgulho, egoísmo, já disse. Vaidade, já, entendeu? A gente tem um pouquinho dessas coisas. Mas a proporção que eu vou enxergando, que eu tenho um pouquinho dessas coisas, eu vou vendo a beleza que está por trás de poder ter mais coisa, ou melhor, ter e estar, perceber que existe em mim à disposição coisas melhores do que essas que ainda se apresentam. Mas só depois que eu perceber que eu tenho isso. Porque enquanto eu não enxergar orgulho, eu não vou conseguir ser forte o suficiente para superá-lo. Não vou conseguir. Enquanto eu não perceber a minha cólera, eu não vou construir a paciência no potencial que ela tem para se revelar para mim. Então é questão de identificar que por trás das trevas sempre tem luz. E aí a proporção que eu vou me envolvendo com a consciência, eu começo a entender exatamente isso. Que tudo é um todo, mas obviamente tem uma parte. Ainda que se apresentem, tal como absoluto e relativo, apesar de idênticos, se apresentam diametralmente opostos. E a consciência vai me fazendo perceber que, ainda como parte que sou e estou, eu faço parte de um todo. Todo este que representa tudo que é isto, inclusive. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter já na mesa redonda, não vou antecipar não. Quando eu me acho apenas parte, que só existe parte, e não me sinto conectada com o todo, eu me contento com isto. Mas isso tem prazo de validade. E hoje nenhum produto mais pode ir para o mercado sem validade. Olha que legal isso. É interessante. Nós também seres humanos, entende? Então assim, a gente precisa perceber que tem prazo de validade. Essa percepção ainda parcial do todo da realidade. E aí a proporção que eu vou penetrando, eu vou começando a perceber que há um campo de necessidade de adentrar, que é o campo da interioridade. E só quando eu perceber eu vou entrar nele, porque senão... E aí eu posso perceber de várias maneiras. Eu posso perceber que existe esse campo de interioridade, seja por um grito de um filho, seja pelo sussurro envergonhado de um marido, seja por uma dor penetrante na nossa alma. Vai vir, sabe? Vai vir de alguma dimensão esse grito, para nós podermos nos dedicar mais à dimensão da interioridade. E aí sim, só assim, eu vou ter condições de aproveitar todas as benesses do grito do meu filho, do sussurro do meu marido, da dor mais profunda da minha alma, para a superação de toda e qualquer uma dessas manifestações. Eis que eu preciso estar sempre compreendendo o fracasso que se apresenta em mim, para que eu identifique o valor e o calor da vitória. Mas
Muitos almejam a vitória e não reconhecem o valor do fracasso. Muitos almejam a grandiosidade e não reconhecem o valor da pequenez. Muitos reconhecem a sutileza da espiritualidade, mas vivem envolvidos na limitação dos apelos da materialidade. A proporção que nós vamos evoluindo, por outro lado, o convite é este. É um caminho aqui em busca da luz. A imagem é sugestiva. Então é como se nós estivéssemos sendo convidados pela consciência a estarmos evoluindo, partindo, claro, do que eu conheço para o desconhecido. Mas tem que ser daquilo que eu conheço. Tem que ser de onde eu estou para chegar onde eu vou, entendeu? Então é bom saber que eu tenho absolutamente tudo à minha disposição. Porque eu tenho absolutamente tudo e não preciso de nada lá fora. Porque eu sabendo que eu tenho e sou absolutamente tudo para construir a minha jornada no caminho da evolução, eu vou me bastar. Se eu me basto, não no campo do individualismo, tá? No campo da profundidade, da minha conexão com a totalidade. Se eu me basto, eu preciso cada vez menos de qualquer recurso da externalidade, da exterioridade, da superficialidade, da materialidade. Eu posso usar tudo isso, mas eu não necessito. Eu vou compreendendo isso, sabe? Eu vou transitando do relativo para o absoluto, da aparência para a essência, daquilo que eu penso ser, para de fato identificar-me com aquilo que eu efetivamente sou. E exatamente aquilo que eu começar a perceber que já não sou, aí eu começo a me identificar com aquilo que exatamente eu fui estruturada e constituída para ser. Só que isso não é uma questão de escolha, ainda que muitos achem assim. Não, não é uma questão de escolha. Tal como ajudar. Tem gente que acha que pode escolher ajudar alguém. E nós costumamos a dizer que só ajuda quem merece ajudar. Então ajudar é uma questão de merecimento. Da mesma forma, gente, não é uma questão de escolha, não. Não é uma questão de escolha. E escolhemos sim ser médicos, farmacêuticos, enfermeiros, engenheiros, pedagogos, psicólogos. Isso escolhemos. Isso escolhemos. Mas a essa identificação com a totalidade que nos constitui não é deste campo, não é deste lugar. Eis que nós temos o desafio de perceber em nós mesmos o que de fato nós nascemos para nos tornar. Porque, como eu disse, cada um aqui presentemente escolheu nascer. Escolheu a família para nascer. A charadinha agora é eu poder identificar e perceber acerca da causa a qual me fez nascer. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de eu poder identificar e perceber aquilo que eu estou vocacionado para ser. Até porque a palavra vocação está relacionada ao próprio chamado divino. Então, quanto mais eu perceber isto que me mobilizou e me fez nascer, mais eu vou conseguir me elevar para fazer aquilo qual eu me predispus a. Isso é a identificação da verdadeira vocação. E vocação, nós sabemos, está para uma dimensão, portanto, para além da profissão. Nós estamos vocacionados. Então não é uma questão só de entender, de raciocinar, ou mesmo de escolher. Não, não é a questão disto. Nem mesmo de mensurar.
porque inclusive a relação de consciência e razão indicam isto. Como eu disse, elas também, tal como absolutividade e relatividade, razão e consciência, elas são idênticas, mas estão postas como diametralmente opostas. Mas a proporção que eu vou elaborando a minha razão, eu chego na totalidade da consciência. Porém, a razão, ainda eu preciso muito dela, sobretudo para desvendar todo o processo que envolve superficialidade, números, cálculos, e a consciência já pode ser além disto. Perceber o todo do qual eu sou, faço parte e aqui estou, para além disto. Até porque, inclusive, nós não dependemos disto, ainda que tudo isto importe para bem viver. Muitos dominam por demais números, cálculos e rapidamente desvendam uma grande equação matemática. Mas isto não é tudo, ainda que faça parte de tudo e ajude a nós compreendermos o todo. Mas é só para mostrar que existe algo além da razão. A razão, ela está sempre nos levando, sim, a perguntar. A razão não faz isso conosco? A razão faz isso conosco. E é interessantíssimo, não estou dizendo que é ruim perguntar, não. Temos que, inclusive, começar por isto. Nós começamos pelas perguntas. É pela dimensão da razão. Só que é interessante observar que a proporção que eu vou me envolvendo com a consciência, e ela vai se revelando em mim, até porque ela me constitui, eu já não vou mais necessitando perguntar tanto. Não negando o valor da pergunta, mas é como se eu já reconhecesse em mim a resposta de uma possível pergunta que eu não preciso mais perguntar. Então, resposta e pergunta se confundem a ponto de, entre aspas, eu me bastar. É interessante isso. É muito interessante mesmo. E, inclusive, só uma experiência específica de pergunta e resposta. Para mim, o assunto da morte, que foi minha primeira pergunta, como compartilhei com vocês no início, a proporção que eu fui aprofundando nessa busca de desenvolvimento da consciência, essa resposta ficou tão clara e tão óbvia, tão lúcida, tal como eu estou agora aqui, numa dimensão bidimensional, enxergando vocês, melhor, tridimensional, que estou vendo todo, entendeu? Mas tão lúcida assim, como estamos nos vendo. E uma certa feita, uma pessoa muito próxima a mim me disse, minha mãe, tá? Ela me disse assim, Bebel, para mim é impressionante observar a certeza que você fala. Eu queria ter essa percepção que você tem, porque você fala com tanta certeza que a morte, que existe vida após a morte, que a morte não existe. Você fala com tanta certeza que eu queria ter isto, mas só que eu não consigo. Eu não gosto nem de aprofundar essas questões, porque quando ela é assim, ela ganha muitos livros, porque ela lê muito, minha mãe lê muito. Ela lê uns 3 livros por semana, cada um tipo 1808. E então ela lê muito, mas todo livro que ela ganha, a yoga, aí eu dei aquele livro da yoga, A Vida de Yogananda, biografia, autobiografia, quando começou a adentrar ela, se começar a adentrar muito nesse assunto, vai chegar em morte, ela, melhor mudar. Aí ela sai do livro que aprofunda na dimensão mais sutil do desconhecido, e aí ela volta para 1808, rapidinho ela volta para o livro de 1808, ela transita entre a história e a busca dessa interioridade, sabe? Mas por que isto? Isto é o conhecido e desconhecido, sabe, interagindo, conhecido e desconhecido. Mas ela quis considerar comigo, nesse rápido diálogo, isso tem o quê? Talvez uns 7 anos, esse meu diálogo com ela. Ela quis dizer que ela não tem ainda respostas. Ela quis me dizer isto. E no íntimo, sabe o que ela estava fazendo naquele momento? Ela estava me fazendo pergunta.
Ela estava querendo saber assim, ô Bebel, me explica aí direito esse negócio da morte e da vida. No íntimo ela estava querendo saber isso. Mas ela ainda estava precisando perguntar, entendeu? No meu caso, eu já não tenho mais essa pergunta, mas foi uma pergunta inquietante para mim aos 14 anos, de tal maneira que eu tive que buscar, e fui em busca do meu mestre. Mas ela está buscando. Mas vai chegar um dia que ela vai alcançar essa resposta. Mas não vai ser por mim, é individual, gente. Nós estamos aqui num simpósio com a coletividade. Mas cada um aqui presentemente vai processar tudo isso que nós estamos conversando desde ontem individualmente. Individualmente. E a proporção que eu vou fazendo isso, eu vou me perguntando menos, ou melhor, perguntando menos e encontrando mais as respostas. Tá, tudo bem. Mas, gente, esse assunto é sutil. Vou ter dificuldade, tem uma fórmula matemática para precisar essa resposta que eu estou dizendo a vocês. Nossos cientistas, especialistas nesses assuntos de cognição, neurociência, etc., sabem comigo, nós não temos a exatidão de uma fórmula matemática para revelar a totalidade do que representa a consciência em nós. Temos, Richard Amoroso começou até, não foi? Mas não é simples fazer isso. Por quê? Porque eu não posso mensurar o imensurável. Não dá, não dá. É uma questão até que subestima. Pois bem. Então é da razão de fazer isso. E vamos estar, a nossa temática, conversamos até então um pouquinho sobre a consciência batendo em nossa porta. Tá certo? Como que a consciência bate em nossa porta? Ficou claro para nós isso, rapidamente? Então a consciência bate em nossa porta pelas indagações. E não percam nenhuma delas. Não percam nenhuma, pelo amor de Deus. Teve uma pergunta, se de preferência, anota logo para não esquecer. Porque se vacilar até as nossas perguntas, no dia a dia corrido, a vida atropelada, uma coisa sobre a outra, eu esqueço de elaborar a busca da resposta. Mas nenhuma pergunta vem no nosso ser à toa. Nem mesmo nenhum sentimento. Teve uma ideia? Dê atenção. Percebam o que ela quer dizer, porque são sinais divinos, tal como as questões. Então façamos, mas com atenção. E a proporção disto, que eu vou percebendo isto, eu vou me elevando. E aí vamos chegar na temática do assunto, que é o tema do nosso bate-papo, refere-se à consciência. Cadê? Elevado ao nada. Olha o que aconteceu aí. Rapidinho. Entendeu? Tem horas que é assim, ó, dá um vaziozinho. E é assim que a percepção vem das coisas. Você para e vai ver alguma coisa. Vem a resposta? Vem a resposta. Pois bem, então nós vamos agora pensar sobre o tema do nosso assunto. Aprofundar acerca dele, que é a proporção que eu vou percebendo tudo que sou, eu vou me elevando. E a proporção que eu vou me elevando, eu vou chegando nesse estado de conexão com o nada. Ao me conectar e interagir com nada, o todo aparece. É sobre isso que vamos falar aqui agora. Então, na matemática, ontem estávamos fazendo os cálculos e Fialho, como um bom engenheiro, confirmou de que qualquer número na matemática elevado a zero, o produto é 1. Reprisando. Ok. Mas é isso, a educação faz isso com a gente. Entope a gente de conhecimento e depois fica difícil de decorar. Ah, também. A educação faz um pouquinho isso da memorização com a gente, mas nem ensina a gente o que é meio de cada coisa. Mas o fato é que o assunto é: nós, seres humanos, trindade que somos, aí enxerguem aí o número 3, trindade que somos, quando nos elevamos ao nada, igual, o todo aparece. 1. Então, nosso desafio é este: aproveitar as benesses da consciência, se praticando em nós no dia a dia, e ainda de maneira que simbólica,
vamos estar mostrando o valor disto. Porque não deixa de ser um símbolo, tá certo? E nós vamos começar pelo próprio processo de elevação, nessa dimensão simbólica que se apresenta. De fato, para nós, é claro, de que nós só podemos nos elevar quando nós percebemos que nunca estivemos elevados. Já falamos um pouco sobre isso. Só vou perceber o quanto que eu sou inteligente quando ainda identificar aquele pouquinho de burrice que ainda faz parte de mim. Eu só vou de fato perceber a verdade quando ainda tiver a dimensão da percepção do que não é a verdade, a dita mentira. Essas coisas nós achamos que são maiores que nós, mas na verdade não é maior. Não é maior. Nós achamos que essas coisas são maiores que nós, as ditas inferioridades, burrices ou ainda limitações que fazem parte do nosso viver. Mas elas não são maiores. Se elas não são maiores do que nós, ainda sou eu hoje, mas se isso não é maior do que eu mesma, eu vou querer buscar aquilo qual ainda é maior, porque essas coisas ainda não são maiores do que a minha pessoa, entende? E isso me motiva a seguir adiante. Isso me motiva e me faz ver, se isso não é o todo que sou, existe algo mais do que isto, porque eu não sou o relativo das coisas, eu sou o todo do que se constitui. Eu vou começar a aprofundar na busca deste profundo que sou, e não mais me contentar na superficialidade que eu demonstro. Eis que, quando você retira a tampa do perfume, somente assim é que o seu conteúdo sai. Somente quando você retira seu ego, é que de fato o seu eu se mostra. Quando você anula a sua alma, é que seu espírito pode demonstrar-se. Elevar-se ao nada, portanto, é uma questão de decisão, não é uma questão de busca. Eu preciso decidir isto. Então, abrir o conteúdo do perfume, eu tenho que decidir abrir o conteúdo do meu perfume. Eu tenho que decidir tirar minha máscara. Eu tenho que decidir revelar quem eu sou. E me determinar a ser aquilo que eu nasci para ser. Eu tenho que decidir isso. Porque eu poderia decidir agora estar, até que seria bem interessante, o mar convidativo poderia estar lá. Não que eu não vá, mas estou aqui. Nós estamos aqui por uma questão de decisão. É certo que tem um convitezinho, não é não? Eu sei que tem um monte de gente de convite. Reina convidou o marido. Dona Iris trouxe os amigos. Ou os amigos trouxeram ela, nem sei direito. Thaisinha não descola mais da gente, entendeu? Um vai puxando o outro. É certo isso. Mas não deixa de ser uma decisão, porque eu poderia ser convidada por Dona Iris e não ter vindo. Não poderia não. Renael não poderia ter me chamado de horrores. Mesmo eu toda apaixonada por ela, mas não poderia não ter vindo. Então é uma questão de decisão. É uma questão, gente, não de escolha, mas de percepção. No íntimo, cada um que aqui está presente, seguramente, ainda que minimamente, percebeu algum chamadinho para vir. Não sabia nem porquê, alguns talvez não soubessem com muita clareza, mas algum chamado tem aí dentro. Senão nós não estaríamos aqui, como nem ontem. Quanto mais ontem, que foi dia de Santa Bárbara, a cidade toda agitada, não foi não? Pois bem. Então é uma questão de percepção. E só quando você vê que tudo que você era não é exatamente o que você deve ser, é que você se elevou ao nada. Então é questão de estarmos simples, sabe? Enxergando isso em nós, porque isso é dinâmico, é dialético, é cotidiano, é no ir e vir do movimento da vida. E a proporção que eu vou vendo, que ainda não sou exatamente aquilo que eu gostaria, que estou predestinada a ser, é que eu vou melhorando o meu ser. Eu vou laborando. E aí eu estava em Fortaleza essa semana,
Fui dar uma palestra lá, no domingo, na Livraria Cultura, e conversando com uma amiga sobre uma situação específica que aconteceu. E dizendo a ela que nós não temos mais tempo para perder tempo com quem não está querendo fazer o que está predestinado para ser. No sentido de que tudo podemos fazer, mas o tempo urge. E nem todos fizeram suas decisões, tomaram suas decisões. Então temos que deixar cada um no seu processo, porque é individual, ainda que no coletivo. E conversando sobre isso, de inclusive nós estávamos buscando agregar pessoas com a busca similar, com afinidade moral. Não que eu não possa dialogar e dialogizar com pessoas de diversas percepções e abordagens, etc. Mas, gente, eu tô com pressa. Ainda que não apressado. O fato é que começamos a conversar da necessidade de estarmos agregando e nos envolvendo, nos integrando com pessoas já com afinidade moral para avançarmos com mais brevidade no processo. E aí encerrou a conversa. Isso era sobre os palestrantes lá no dia do evento. Ontem, começando aqui o nosso simpósio, quando você chegou, eu estava conversando com ela no telefone. Ela disse: Maribel, você falando sobre o evento, os palestrantes, etc. Menina, eu dei uma divagada. Na verdade, eu dei uma elevada. E comecei a perceber, você me remeteu à minha escolha. Eu estou buscando um marido. Olhe para isso. Sempre eu tenho isso, tá vendo, Chama? Por mais que eu não queira. Assim, ficar me metendo na vida dos outros. Mas é porque Chama e Júlia não se meta. Eu sei que ele está certo, mas é porque esses assuntos acabam vindo. Resultado, ela disse: eu então, querendo construir o marido, comecei a me aproximar de uma pessoa. E deu todos os sinais me indicando que não deveria ser essa pessoa para estar comigo. Muitos sinais negativos. Nada funcionava, nada encontrava. Tudo que a gente marcava para encontrar não dava certo. E adiava, e reprogramava. E até que eu ainda estava nessa busca, lhe ouvi. Quando eu lhe ouvi, eu disse: então o palestrante. Tudo que eu falei do palestrante era do meu marido que ela estava querendo, entendeu? Ela viu então que esse marido, ela não ouviu nada. Eu vou ter que falar tudo de novo sobre os palestrantes em breve, porque ela só ouviu sobre o marido, mas tomou uma decisão. Ela viu que não vai querer mais ele. Ele não é a pessoa para ser o marido dela. Não é interessante isso, não, gente? Poxa, Ave Maria, isso valeu a viagem para Fortaleza. Não precisava nem ter falado palestrante, nada. Foi muito interessante. E isso é muito rápido e de velocidade tão ímpar. Agora nem todos conseguem alcançar por causa dessa velocidade. É sutil, é rápido demais, é veloz, mas é ali, instantaneamente. Acontece. E aconteceu. Ela se libertou daquele qual ela viu que não tinha afinidade, no mínimo moral, para seguir a trajetória que ela tinha planejado. Não é interessantíssimo isso, não? Oh, gente, isso é o que há. Então a questão é a gente ir construindo, entendeu? Essa habilidade. A gente vai construindo isso. A gente vai construindo. E de fato, quando nós nascemos, obviamente já temos tudo isso dentro de nós como potencialidade. Porque nós somos o próprio Deus em nós próprios. Mas eu tenho que me tornar hábil. Ser capaz e hábil é questão de exercício cotidiano. Até porque se nós já estivéssemos todos prontos, não precisaríamos estar aqui nos aprontando numa manhã como esta, num dia como este. E como todos os dias da nossa vida, devemos estar nos aprontando. Então temos tudo, mas temos que nos tornar hábeis e capazes para potencializarmos esse todo que nos constitui. E, de fato, esta capacidade de poder nos elevar ao nada, estarmos nos superando dia a dia e atingindo níveis quais nós estamos predestinados a atingir, só quando nós atingimos a fase humana é possível isto. Então nós temos condições conscientemente de nos elevar ao nada para conectar com esse todo que somos. Porque até então, nas fases anteriores, o mineral, o vegetal, o animal, eles não tinham condições de fazer isso. Mas nós que já passamos por essas fases, de mineral, de vegetal, de animal, da fase hominal, nós já podemos fazer isso. E quando nós chegamos nesse grau de iluminação interessante, que vai acontecendo na proporção que eu vou me elevando dia a dia, aí eu vou começando a perceber que eu sou, de fato, a própria busca de tudo isto. As pessoas querem isto. Agora, muito importa ter um símbolo do próprio iluminado. Os iluminados são a prova cabal de que eles são o maior símbolo para todos nós.
Porque esses seres iluminados que por aqui já passaram, demonstraram a viabilidade concreta a partir da vida deles, dessa conexão com o todo, a partir do nada. Eles fizeram isto. E eles mostram para nós que o nosso desafio é de estarmos nessa busca de iluminação permanente. Por quê? Porque à proporção que eu vou me iluminando, eu vou abrindo campo de luz para todos aqueles que ao meu lado caminham e todos os demais. Então eu, como campo de luz, eu ilumino. E iluminando, eu faço, ou possibilito, ou auxilio a que outros possam ter percepção clara, tal como já estou tendo, por exemplo. Os iluminados, portanto, são esse símbolo. E aí nós nos tornamos a busca de outros. Os iluminados tornam-se as nossas buscas. Porque se eles fizeram, se eles alcançaram, eu também posso. Não é interessante isso? O símbolo dos iluminados é interessantíssimo. Ele não diz que vai, você não tem como efetivamente garantir que vai se iluminar, mas é interessantíssimo buscar isso. E nós fazemos isso no dia a dia. Não é lá não, gente, no topo da montanha, ainda que lá eu possa buscar, mas é na montanha do cotidiano, nas diversas montanhas que nós subimos no dia a dia do viver. A bondade está nisso. Eu posso até errar, mas não posso errar tanto. Eu não tenho mais tempo de errar tanto. Errar uma vez, até passa, mas 2, 3, a gente não tem mais tempo, sabe? E eu vou batendo nesse processo de crescendo, eu vou batendo em várias portas. E como disse Jesus, batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, na minha trajetória em busca da iluminação, eu vou estar passando por essas fases. Mas eu preciso bater na porta, sabe? Eu tenho que estar batendo na porta. E para estar sempre me melhorando, e vou estar nessa busca de me melhorar, eu vou batendo nas portas quais estão relativas às minhas decisões, que me dê essa possibilidade de ser cada vez mais foco de luz. Foco de desarmonia, de desequilíbrio, de discórdia, de intriga, de aresta, A gente não tem mais tempo para isso, efetivamente. E aí nós vamos buscando. E o que nós buscarmos, nós vamos estar encontrando. Por quê? Porque nós já somos a própria coisa. Você conseguiu trazer essa criatura, meu amigão? Que bom! Que maravilha! Está te esperando. Fantástico! Então aí eu vou podendo encontrar e perceber a integração de que eu já sou a própria coisa. Rapidamente, quem assistiu aqui o Matrix sabe sobre isso. Que conta um pouquinho essa experiência da nossa conexão com tudo. Agora é bom apagar a luz aqui da frente. I know you're out there. I can feel it. I know that you're afraid. You're afraid of this. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you that this is going wrong. I came here to tell you how it's going to begin. Where we go from there is a choice I leave to you. Trying to free your mind, but I can only show you the door. Remember, all I'm offering is the truth. Everything that has a beginning has an end. It is our destiny. You're all everything at once. To understand is to transform what is not accept things as they are. If it's true that we're all from the center of the star, every atom is from the center of the star, then we're all the same thing. And therefore, it's only me out there. So what are we to be afraid of? What is there to be solace? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born, given a name and an identity of being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what we're going to enjoy. We're going to have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say you're cruel. And I think it's cruel. I think you can do it, have
in this there's no teacher, no Jew, there's no leader, there's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher of the truthful Lord, of the master, of the guru, you are the leader. You are the Então, aqui é só para didaticamente demonstrar o que nós acabamos de considerar. Nós somos tudo. E esse tudo que nos constitui precisa se comunicar. E eu encerro dizendo que, para tanto, o corpo vai se deteriorar, já é certo isso. A alma, didaticamente, no primeiro momento, ainda vai precisar, mas tão logo não mais demandará existir, a ponto de que eu possa, diretamente com esse todo que sou, me comunicar. Então o assunto é, eu não preciso, eu vou matar também, entendeu? A alma, vai chegar a hora que eu não vou precisar, porque na alma eu ainda registro o pensador, o ego, ainda passa por ela, pela alma. Mas a proporção que eu for me elevando, eu vou não mais necessitando dela. Porque eu não vou ter mais necessidade de guardar memórias, mesmo de outras existências. Eu já sou a própria totalidade. Eis que, quanto mais eu me elevar, mais vou poder me comunicar com aquilo que sou. Eis que não é corpo, nem é alma, é o Espírito através de nós, falando aquilo que Ele tem para falar e nos revelando aquilo qual temos e nascemos para ser e estar. Era isso que gostaríamos de comunicar, que façamos a nossa experiência. Obrigada.